Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão da aula de História. Então, um breve resumo, a aula de hoje será um resumo com alguns tópicos que vocês vão dar um pouco mais de ênfase na hora de estudar. Então, vejam bem, a leitura, essa revisão, ela pode ser complementada com a leitura do material didático de vocês. Como também, se tiver outras dúvidas, tem aulas explicando de uma forma bem mais complexa os temas que estão sendo abordados hoje e que serão cobrados na atividade avaliativa de vocês. Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre o bloqueio continental. Abordando aí o conteúdo Brasil, mas a gente está falando do bloqueio continental porque a gente entende que o bloqueio continental tem uma interferência aqui no nosso país. Então, o bloqueio continental é uma relação internacional, né, no contexto internacional, entre França e Inglaterra, em lados opostos. E no meio nós temos Portugal. Então, a França, com seu interesse expansionista, liderado por Napoleão Bonaparte, buscou, através do bloqueio, enfraquecer a Inglaterra e pressionou Portugal para escolher quem apoiar, ou a Inglaterra ou a França. E nesse contexto, Dom João VI, rei de Portugal, ele decide, com medo, com receio das tropas francesas, ele toma a decisão de ir para a colônia portuguesa, que no caso era o Brasil, em 1808. Então, foi a saída que Dom João VI encontrou para se ver livre das tropas da ameaça de Napoleão Bonaparte. Então, quando ele optou por vir para o Brasil, ele teve o apoio de quem? Da Marinha Inglesa. Então, a gente vai observar aí como a Marinha Inglesa, como a Inglaterra, no caso, ela vai estar, a história do Brasil ligada aos interesses da Inglaterra. Então, a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808 trouxe assim grandes transformações, inclusive no projeto que se tinha para o Brasil, porque a gente lembra que o período colonial tem uma característica muito forte, que é o pacto colonial, a relação entre a metrópole Portugal e a colônia, que é o Brasil. O que liga essas duas nações, o Brasil, no caso, ainda estava se desenvolvendo enquanto nação, é o interesse de exploração econômica. Portugal tinha o interesse de explorar todos o que de econômico aqui poderia dar lucro, gerar lucro para Portugal. Então, quando acontece essa vinda, há um projeto de desenvolvimento também aqui o que hoje nós chamamos de Brasil. Então, outra transformação bem forte foi a abertura dos portos. Quando se abre, um momento extremamente importante para a nossa história é o momento em que acontece essa abertura dos portos e o Brasil deixa de ter apenas relações comerciais com Portugal. Um dos beneficiados vai ser a Inglaterra. Então, enquanto outros países vão pagar uma taxa de imposto maior, a Inglaterra vai pagar uma taxa um pouco mais baixa. Por quê? Porque é uma nação amiga do Brasil e vai se beneficiar economicamente, inclusive vendendo muitos produtos, abarrotando aí o Brasil de produtos da Inglaterra, produtos esses que não tinha nem necessidade. Então, eu já trabalhei tanto com vocês nessa aula, a gente fez algumas análises sobre os produtos ingleses no Brasil, até no próprio MIT. Então, vocês já devem só recorrer a esses pontos. Então, a Revolução de Pernambuco, que acontece em 1817, essa revolução que acontece em Pernambuco, ela vai ser uma das primeiras revoluções que terão força, servirão aí de estímulo, de trampolim para outras que acontecerão no Nordeste. Motivações para essa revolução de Pernambuco. Essa revolução de Pernambuco, ela vai ter um forte sentimento anti-lusitano, né? As ideias iluministas, as ideias de liberdade, as ideias liberais, elas chegaram até Pernambuco e atendiam o interesse principalmente dos que estavam sofrendo com a imposição de pagamentos de impostos que era feito pela coroa portuguesa. Então, essas ideias, elas ganharam toda
uma funcionalidade, porque tinha um sentimento de buscar afastar os interesses da coroa portuguesa. E considerando também que Pernambuco estava passando por dificuldade pela queda das atividades açucareiras, então ela vai ser um contexto bem propício para essas reivindicações que acontecem. O movimento vai ser repreendido, mas vai ser aí um início para outras. Pernambuco, que é o palco, né, de algumas revoluções, na verdade questionamentos, né, como da Confederação do Equador, que é um dos estados que segue à frente desse movimento, como também a Revolução Praieira lá em 1848. Então a gente vai observar que Pernambuco vai estar aí nesse cenário de não se sentir protegido, muito pelo contrário, se sentir desfavorecido pelos interesses da corte portuguesa. E agora a gente vai entender um pouco sobre a independência. De que ponto de vista foi trabalhada a independência com vocês? A independência com vocês foi trabalhada do ponto de vista de o que é que muda no Brasil, qual é a ruptura e as continuidades que aconteceu nesse processo de independência. Então a gente lembra que Dom João VI ele volta para Portugal em 1821, levado pela Revolução Liberal do Porto, que reivindicava esse retorno de Dom João VI e da coroa portuguesa, e também dentre as suas, muito embora o nome tenha movimento Revolução Liberal, mas ele tinha interesse que o Brasil voltasse a ser uma colônia. O Brasil fosse recolonizado. Isso era uma grande ameaça para os interesses das pessoas que eram os produtores aqui, os latifundiários aqui do Brasil. Não queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Por quê? Porque muita gente ia perder aí, economicamente, financeiramente, ia ter os seus interesses ameaçados. Então esse processo de independência, quando Dom João VI retorna para Portugal, fica aqui no Brasil Dom Pedro I. E aí a gente vai lembrar como é o governo de Dom Pedro I. Dom Pedro I ele proclama a independência do Brasil. Ele diz no dia 9 de janeiro de 1822 que ele fica aqui no Brasil como uma resposta às imposições e às exigências de retorno para Portugal. Então, Dom João VI ele retorna, mas ele deixa o filho dele aqui no Brasil e ele torna aí essa representação e nega o retorno para Portugal, atendendo o interesse também, que deixa muito claro para vocês o interesse da elite brasileira, que tinha grande receio de ser recolonizado. A recolonização representava um retrocesso para o Brasil nesse contexto. Então vai ter um grande apoio, Dom Pedro vai ter um grande apoio da elite. Mas com essa proclamação da independência do Brasil, em 1822, o que é que muda com a vida do mais pobre? O que é que muda com a vida das pessoas escravizadas? Então a gente observa que os escravizados eles continuam escravizados. Então a desigualdade social continua grande. E a elite, ela é favorecida. Então esse processo de independência, ela contou com o apoio da elite, apoio e a ajuda aí da elite brasileira. Com o passar do tempo, a gente tem também alguns momentos importantes desse processo de independência, aliás, do governo de Dom Pedro I, como a Constituição de 1824, a Constituição que se dá um destaque muito forte para o poder moderador. Então é um poder, acontece que esse poder moderador tira o poder dos outros, do executivo, legislativo, judiciário. Então o poder é um poder que se sobrepõe, na verdade, é um poder que é decidido, que desfaz as determinações dos outros poderes. E a gente vai falar um pouco sobre a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, chamada Equador por ali, que passa próximo aos estados envolvidos, estados aí do Nordeste, como Piauí, Natal, Ceará, uma região do Ceará, e Pernambuco, Paraíba.
Então, esses estados que estão envolvendo, eles buscavam aí se separar do Brasil. Era um movimento, é uma continuação do movimento de 1817. Então, essa confederação do Equador, ela tinha um sentimento principalmente muito mais forte contra ao que se colocou como a Constituição de 1824, né? Porque não trouxe grandes transformações diante do que se reivindicava, como eles esperavam. Eles esperavam que essa Constituição fosse atender algumas coisas, só que não atendeu. Então, todo aquele sentimento que já existia em Pernambuco em 1817 foi fortalecido e que alimentou para que esse movimento acontecesse em 1824. Então, foi um movimento fortemente reprimido, na verdade, e essa repressão também contou como ponto para que a figura de Dom Pedro II ela se tornasse uma figura não tão benquista, juntamente com algumas questões que ligavam, que fazem como a participação do Brasil na guerra na região da Cisplatina, contra a independência da região que hoje é chamada de Uruguai. Então, algumas decisões foram questionadas e que fizeram a forma também com que autoritário, como era visto e como agia Dom Pedro I, fez com que a imagem dele não fosse tão benquista pela população brasileira. Então, dessa forma, em 1831, com o aumento da impopularidade do Dom Pedro I, feito aí, ele decide retornar para Portugal. Então, ele retorna para Portugal com a justificativa de que o trono estava ameaçado, da sua filha Maria da Glória, estava ameaçado, então ele voltou para Portugal, mas o contexto aqui era um contexto bem desfavorável para a permanência dele. Então ele sai aqui do governo aqui do Brasil, da liderança, e ele deixa o filho dele, só que o filho dele é menor de idade, e de 1831 a 1840 é chamado do período regencial, que eu costumo bater sempre na tecla, que é o período chamado de instabilidade. Instabilidade por quê? Porque muitas revoltas vão acontecer, revoltas que colocam em questão a unidade territorial do nosso país. Então, acontece lá no Grão-Pará, acontece no Maranhão, acontece no Rio Grande do Sul, a Farroupilha, acontece na Bahia, dos Malês, a Balaiada, enfim, a Sabinada, perdão, a Balaiada no Maranhão. Então, havia esse receio que alguma essas revoltas conseguissem êxito e tornassem essas províncias independentes. E aí estaria comprometida a unidade territorial do Brasil. E era um grande desafio para os regentes, que inicialmente era a Trina, depois se torna Una, e no finalzinho de 1840 se dá o golpe da maioridade e que Dom Pedro II, com 14 anos, ele assume aí o poder no Brasil e fica até 1879. Então, basicamente, o que vocês vão estudar são esses temas, vão dar foco para esses temas, e eu desejo que vocês façam uma boa prova, tenham um bom rendimento e entendam melhor o conteúdo, se debrucem aí, que o conteúdo é muito bom, tá bom? Então, eu espero que a gente se encontre na próxima aula e até logo!